Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, de você que nos acompanha nesse dia, no programa Vertentes do Evangelho, ou você que nos acompanha no nosso Spotify do Reverendo Abraão Demétrios, ou mesmo no nosso canal no YouTube. Que a bênção do Senhor esteja sobre você nesse dia. Hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor, conforme nos é apresentado no livro de Gênesis, capítulo 4. Ao longo das semanas, na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vertentes, nós temos refletido sobre os fundamentos da fé, conforme nos é apresentado no livro de Gênesis, os capítulos iniciais. E ao longo das semanas, nós estivemos nos detendo. No capítulo 1, nós refletimos sobre o ato da criação de Deus, nós vimos como Deus se envolve com a sua criação, como Ele se alegra com a sua criação, Ele vê que tudo que Ele realizou é muito bom. No capítulo 2, nós vimos Deus celebrando a sua criação. No 7º dia, Deus descansa e há um momento de celebração diante de tudo aquilo que, como Criador, o Senhor, Ele realiza. E no capítulo 3, nós refletimos um pouco sobre esse momento da história da humanidade, como diz o Arceus Sproul, que é um dos capítulos mais tristes da história da humanidade, ou talvez seja mesmo o mais triste, quando o homem ele cai em tentação, ele cai em pecado. E hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre aquilo que nos é apresentado no capítulo 4. Estaremos pensando sobre os desdobramentos do pecado. E a palavra do Senhor nos diz assim. Nós estaremos fazendo a leitura apenas de alguns versículos desse capítulo, que tem 26 versículos, e o texto sagrado nos diz assim. O final do versículo 4, do capítulo 4, diz assim: Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O versículo 5 diz: Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. No versículo 22 nos diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. No versículo 26 nos diz assim: A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti que possa o Senhor iluminar a nossa mente, o nosso coração, que possamos ser edificados por meio da pregação do Teu Santo Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o mundo, nós podemos encontrar muita coisa bonita, seja na natureza, ou mesmo nas artes, na tecnologia desenvolvida pelo homem. Mas, por um lado, há também muita coisa horrível de se ver. Algumas são tão horrorosas que nós não queremos sequer pensar sobre elas, pois são coisas tão maléficas que só de pensar elas nos deixam muito, mas muito mal. E um questionamento natural pode surgir diante dessa realidade. Porque mesmo o mundo sendo tão belo por um lado, por outro ele é tão profundamente marcado pelo mal, pelo sofrimento, por coisas horrorosas, como se não bastassem apenas aquilo que é proveniente dos horrores de catástrofes naturais, desequilíbrios no meio ambiente. Temos aquela parte mais horrorosa, mais podre, mais obscura, que é justamente o mal ocasionado em decorrência
da maldade humana. E aí surgem todo tipo de atos terríveis, como tráfico humano, guerras, abusos sexuais, assassinatos, furtos, torturas. Não há como negar essa realidade em nossa existência. Nós somos levados a uma profunda convicção de que o mal ele existe no nosso mundo e de que é algo terrível. Mas todas essas coisas existem em nosso mundo e nós somos levados a questionar e a buscar de alguma forma uma solução. E a realidade é que somos insuficientes em nós mesmos para solucionar os problemas, os males que nós contemplamos nesse mundo. A verdade é que a solução está para além de nós mesmos. E pensando sobre isso, nós iremos refletir nesse dia sobre o seguinte tema: quando o pecado se espalha, somente Deus pode socorrer. Quando o pecado se espalha, somente Deus pode socorrer. Como o nosso texto expõe essas verdades? Em primeiro lugar, nós, ao contemplarmos o que é exposto em Gênesis 4, nós vamos refletir sobre o desdobramento do pecado afetando a adoração. O pecado ele nunca fica parado, ele sempre se expande, ele sempre se alastra como um fogo que vai se expandindo cada vez mais. O pecado é como um fogo de fato, como uma pequena fagulha que põe em chamas todo um território, não apenas um território, mas se espalha por vastas regiões. Seu ponto de expansão se inicia justamente na adoração. Aquilo sobre o que o coração está nutrido desemboca naquilo que ele haverá de adorar. Do coração do homem brotam coisas boas e coisas ruins. E se o coração está nutrido apenas por superficialidades, por coisas que de fato não são profundas, especialmente se não está nutrido por Deus, se o centro do coração, no centro da alma, não está Deus, o homem vai ser levado a uma adoração superficial, quebrada, distante da essência da adoração. E esse é justamente o grande problema de Caim. O pecado de Caim é a superficialidade. Ele parece alguém que se importa com a espiritualidade, mas na verdade é alguém religioso. O seu coração não é totalmente dependente de Deus, não anseia de fato profundamente por Deus. Ele não é sincero, não é grato. O coração de Caim é profundamente apegado não a Deus, mas àquilo que ele possui. Seu nome significa adquirir, obter, possuir. E se é assim, então ele é uma prefiguração de suas inclinações primárias. Ele é alguém que está completamente entregue ao desejo de possuir, de adquirir. E por ter um coração assim, materialista, apegado aos bens, Caim oferece uma expressão de adoração que é mesquinha e que é reprovada por Deus. O problema não está no que ele ofereceu, mas na disposição interna de seu coração. Ele falhou na liberalidade interna, na alegria, na generosidade, na doação de alma. Faltou-lhe fé. O Novo Testamento interpreta o episódio de maneira muito clara. É-nos dito lá em Hebreus 11, versículo 4, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, a diferença não estava meramente no altar, mas na fé, estava no coração, estava na alma, estava na essência. Os bens são importantes, mas é como Jesus diz, que a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Assim também, a adoração não pode consistir nos bens que possuímos. Se nossos bens for o ponto principal das nossas vidas, a espiritualidade estará arruinada. Caim não era um ateu. Ele não rejeitou a Deus. Ele cultuou a Deus, mas cultuou sem fé, sem devoção verdadeira, sem submissão real. Isso revela algo profundo sobre o pecado humano. O maior problema do homem não é que ele deixou de adorar, mas que ele passou a adorar de maneira corrompida. O ser humano continua religioso.
continua produzindo rituais, continua oferecendo coisas a Deus, mas o coração permanece distante. Essa é exatamente a crítica que Deus faz ao longo de toda a Escritura Sagrada. É nos dito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. São essas as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, que rememoram as palavras do profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Agostinho de Hipona, ele escreveu uma frase que é muito conhecida, que diz: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto em ti não repousa. O ser humano foi criado para adorar, para ter uma entrega e um envolvimento com o Criador. Mas após a queda, esse impulso de adoração não desapareceu. Todavia, foi deformado por conta do pecado. Caim representa exatamente isto: um homem que ainda cultua, mas cujo coração não pertence a Deus. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: que tipo de adoradores somos nós? Porque o texto nos mostra algo muito sério. É possível estar no lugar da adoração e ainda assim ter um coração longe de Deus. Caim estava no culto, Caim trouxe oferta, ofereceu oferta, Caim participou do ritual, mas Deus não se agradou de Caim. Note algo muito importante: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Gênesis 4, versículos 4 ao 5. Primeiro Deus aceita a pessoa, depois aceita a oferta. Isso significa que o verdadeiro culto começa no coração. Deus, ele está contemplando o interior, a alma, a essência, aquilo que brota do coração. Esse texto nos confronta profundamente, porque hoje também nós podemos cantar hinos, fazer orações, participar do culto, entregarmos ofertas e ainda assim ter um coração distante de Deus. Podemos produzir liturgia, mas não adoração verdadeira. Podemos produzir religião, mas não fé. E esse é o primeiro desdobramento do pecado. O pecado que quebra a adoração. O pecado que arruína a adoração a Deus. O segundo desdobramento do pecado que se espalha é que o pecado, ele quebra relacionamentos. Em primeiro lugar, ele afetou a adoração. Em segundo lugar, ele quebra relacionamentos. A adoração corrompida é o início da decadência moral. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Se no primeiro momento o pecado aparece no altar, agora ele aparece no relacionamento entre irmãos. A adoração corrompida não permanece confinada ao espaço religioso. Ela inevitavelmente se espalha para toda a vida humana, para todas as esferas dos relacionamentos humanos, para tudo aquilo em que o homem está envolvido, está imerso, está ali de alguma forma trabalhando. Aquele que fracassou na adoração a Deus, logo será levado a males terríveis, entre eles a quebra de relacionamentos, ao ponto mesmo de chegar ao homicídio. Observe a progressão do texto. Caim não matou primeiro. Primeiro ele cultuou mal a Deus, superficialmente, de forma desleixada, com mesquinhez. Primeiro ele cultuou mal a Deus, depois ele odiou seu irmão e por fim tirou a vida dele. Isso revela uma ordem espiritual profunda. Pecado contra Deus precede pecado contra o próximo. Quando a adoração se corrompe, toda a vida se corrompe. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Caim era um homem idólatra. E quando o homem deixa de adorar corretamente a Deus, ele não deixa de adorar. Ele continua adorando. Ele apenas substitui o verdadeiro Deus por algo criado, por qualquer coisa desta criação, seja em cima dos céus ou embaixo da terra, na sua mente, nos seus pensamentos. Ideologias são endeusadas
Estilos de governo são endeusados. O coração do homem é uma fábrica de ídolo. E quando o coração se enche de ídolos, os relacionamentos humanos começam a ser organizados em torno desse ídolo. Isso significa que as pessoas deixam de ser vistas como a imagem e semelhança de Deus e passam a ser vistas como meios para satisfazer desejos. É assim com aquele que é egoísta, é assim com aquele que é avarento. Ele olha para as pessoas como um objeto, e assim também aquele que idolatra os prazeres sexuais. Ele olha para as pessoas como meros objetos, não a imagem e semelhança de Deus, a quem se deve conferir honra e dignidade, mas um simples objeto. E qualquer coisa que se interponha entre ele e o seu ídolo, ele vai ser cruel, ele vai matar, ele vai destruir, ele vai ferir, ele vai massacrar. É isso que acontece com o coração idólatra. Quando Deus é removido do centro do coração, quando a adoração é quebrada, corrompida, a dignidade humana também começa a perder o valor nos corações. Quem não consegue amar a Deus não vai amar o seu próximo. Se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E é verdade que quando alguém não ama verdadeiramente a Deus, ele também não vai conseguir amar adequadamente o seu próximo. Amar o próximo depende de reconhecer nele a imagem de Deus. O homem foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. E alguém que não ama a Deus, ele não vai levar em consideração o seu próximo, não vai tê-lo em vista como ele foi de fato criado, com a dignidade de ter sido feita a imagem e semelhança de Deus. E quando isso acontece, as pessoas passam a ser tratadas como meros objetos. No máximo, recursos úteis. É interessante o que Nietzsche falou quando ele escreveu Deus está morto. O próprio Nietzsche ele percebeu as consequências disso. Ele advertiu que sem Deus os fundamentos da moral também desapareceriam. Ele escreveu algo profundamente profético quando ele disse: quando se abandona a fé cristã, retira-se também o direito à moral cristã. Ou seja, se Deus não existe, também não existe base sólida para afirmar que a vida humana tem valor absoluto. E isso é exatamente o que vemos no mundo contemporâneo. Essa ruptura que começou entre Caim e Abel continua acontecendo em nossos dias. Relacionamentos quebrados dentro da família, marido tratando a mulher não como uma companheira, como uma filha de Deus, como de fato alguém preciosa, mas simplesmente como alguém para satisfazer suas expectativas. De igual modo, por vezes a esposa pode olhar assim também para o marido, como talvez apenas um instrumento de provisão, de utilidade. Pais e filhos também experimentam essa ruptura. Recentemente, observamos casos chocantes em que filhos atacam os próprios pais por motivos aparentemente banais. Mas o grande problema não é o celular, não é o videogame, não é um jogo online, não é a tecnologia em si. O grande problema está no coração idólatra que coloca essas coisas no centro da vida. Quando algo ocupa o lugar de Deus no coração, qualquer pessoa que se opõe a esse ídolo passa a ser vista como uma inimiga, como alguém que deve ser silenciado, calado, oprimido, enclausurado, morto. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Deus aceitou Abel, e isso feriu o orgulho de Caim. Mais do que isso, o ídolo do seu coração foi atacado. Caim não se arrepende, Caim não busca quebrantamento, não busca transformação. E então, Caim passa a olhar Abel não como irmão, mas como um rival. E quando o outro se torna rival, a violência se torna possível. Essa dinâmica não aparece apenas na família, ela também se manifesta no ambiente de trabalho, na política, nos poderes que regem a nossa nação.
como temos visto o conflito que tem havido entre os poderes que regem a nossa nação. Essa dinâmica aparece nas amizades, nos relacionamentos, aparece na vizinhança, aparece na própria igreja, relacionamentos quebrados, ressentimentos acumulados, pessoas tratando umas às outras como obstáculos, ameaças ou ferramentas. Tudo isso revela a mesma raiz espiritual, corações distantes de Deus. O maior perigo da humanidade não está nas armas que ela fabrica, o maior perigo está no coração. Está naquilo que há no centro do coração. É do coração que procede, como diz o Senhor Jesus Cristo, os homicídios, os adultérios. É do coração que brota o pecado da humanidade, o mal da humanidade, os horrores da humanidade. Então, o pecado, ele se alastra. Se em primeiro momento o pecado corrompeu a adoração e no segundo momento destruiu relacionamentos, agora vemos algo ainda mais profundo. O pecado se transforma em cultura de violência. Observe a progressão da narrativa. Caim matou seu irmão, movido por emoções descontroladas, inveja, ira, ressentimento. Todavia Lameque não demonstra arrependimento algum. Ele se orgulha da sua violência. Lameque, o descendente de Caim, que é apresentado aqui neste capítulo 4. O pecado de Caim aparece como uma explosão de ira. Em Lameque aparece como um prazer, deleite na violência, celebração da maldade. O texto diz: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem porque me feriu, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mais Lameque 70 vezes 7. Lameque mata por motivos banais. Matou um homem porque o feriu, matou um jovem porque o pisou. Provavelmente se trata de uma criança ou, no muito, um adolescente. E ele sente prazer nisso. E não satisfeito com isso, ele compõe um poema celebrando sua violência. Talvez um dos primeiros poemas da história da humanidade. É um poema sádico de alguém que tem prazer na violência. A glorificação do assassinato, o louvor ao assassinato, ao homicídio, à violência. Nisto nós vemos o nascimento da cultura da violência. É algo extremamente importante. O pecado, observe que o pecado deixa de ser apenas um ato individual. Ele passa a se tornar um padrão cultural, um padrão social. A violência começa a ser normalizada, justificada e até celebrada. Esse é um momento decisivo da história humana. O pecado deixa de ser algo que causa vergonha, inclusive a violência, e passa a ser algo que produz orgulho, vaidade, vanglória. É exatamente isso o que o profeta denuncia séculos depois, dizendo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Isaías 5, versículo 20. Quando uma sociedade chega a esse ponto, ela não está apenas pecando, ela está institucionalizando o pecado. A violência passa a ser vista como meio legítimo de resolver conflitos, exercer poder e manter controle. Ela deixa de ser exceção e passa a fazer parte dos hábitos das instituições e do discurso da sociedade. E o texto nos faz refletir sobre a ilusão do progresso humano. Curiosamente, nesse capítulo nós vemos o desenvolvimento da civilização. Os descendentes de Caim desenvolvem cidades, desenvolvem a criação de gado, eles trabalham e desenvolvem instrumentos musicais, desenvolvem meios de trabalhar com metais. A humanidade avança culturalmente, mas ao mesmo tempo o coração do homem continua corrompido. E isso nos ensina algo profundamente profundo. A cultura humana pode desenvolver arte, poesia, música, tecnologia e ainda assim permanecer moralmente corrompida,
civilização, desenvolvimento tecnológico, científico, acadêmico, não significa bondade, santidade, amor. Progresso cultural não significa progresso moral. O escritor russo, Alexander, refletindo sobre os horrores do século XX, ele escreveu uma frase profundamente verdadeira. A linha que separa o bem do mal não passa entre estados, nem entre classes, nem entre partidos, mas através de cada coração humano. O século XX foi mais avançado tecnologicamente na história da humanidade. E, ao mesmo tempo, foi o século de Auschwitz. Foi o século em que a bomba de Hiroshima foi lançada. Genocídios em escala drasticamente terríveis. A humanidade avançou em ciência, medicina, engenharia, mas o coração humano continuou terrivelmente maléfico, violento, terrível, produzindo horrores inimagináveis. E isso continua. E nós podemos refletir que o problema central da humanidade não é tecnológico, mas espiritual. E o mesmo podemos dizer do atual século. O problema do homem continua espiritual. As novas tecnologias não vão solucionar os problemas do nosso mundo, não vão acabar com a violência, com as desigualdades, com a profundidade dos horrores produzidos pelo homem, porque o grande problema é espiritual. O grande problema do homem é espiritual, está na alma, está no coração, está no âmago do seu ser. É o coração humano que precisa ser transformado, redimido, restaurado. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Essa realidade de uma cultura de violência, ela continua presente em nossa sociedade. O nosso Brasil é profundamente marcado pela cultura da violência. Historicamente, podemos pensar sobre a escravidão, sobre a ditadura militar, que deixaram marcas profundas na nossa sociedade. Ainda hoje, as pessoas têm dificuldades em resolver conflitos por meio do diálogo. Com frequência, disputas simples terminam em agressões verbais ou mesmo físicas. Muitas vezes a violência é vista como algo normal, justificável. É isso que, por vezes, se vê no trânsito. Por conta de um prejuízo material, por vezes justifica-se uma agressão física. É isso que acontece, por vezes, no meio familiar, nas relações domésticas, entre marido e mulher. Por vezes é justificada a agressão entre as partes. É justificada a brutalidade policial, que por vezes é celebrada como um espetáculo. Agressões a crianças que são maltratadas. Por muito tempo, por exemplo, era normal nas escolas a palmatória. E ainda hoje muitos pais recorrem à violência porque não sabem educar. Recorrem a humilhações, recorrem a tipos de disciplina em que não se há domínio próprio por parte do adulto e chega a espancar crianças. Educar exige paciência, diálogo, repetição, esforço intelectual, esforço interno do coração para fazer com que seja gerado naquele pequenino valores. Valores não de violência, não de espancamento, não de humilhação, mas valores que, de fato, vão ser benéficos, não apenas para a sociedade, mas vão glorificar a Deus. A violência é apenas um atalho para a incapacidade humana. A violência, em vez de formar caráter, ela apenas produz medo, produz ressentimento.
Temos uma sociedade que banaliza a violência. As pessoas transformam violência em entretenimento. Filmes que glorificam a brutalidade. Pessoas que se entretem com filmes de sadismo, filmes que incitam o prazer na violência. Jogos centrados na destruição, criminosos transformados em celebridades. Tragédias compartilhadas como espetáculo nas redes sociais, e as pessoas, por vezes, sentem prazer em noticiários que só noticiam violência, mortes, homicídios. A morte humana vai se tornando banal, as pessoas vão sentindo prazer na morte. E não é assim que deveria ser. Especialmente alguém que se diz cristão não deveria sentir prazer até mesmo na morte de um inimigo. A vida humana para muitos perdeu o valor. E é exatamente isso que acontece quando Deus deixa de ser o centro da visão e do coração humano. A cultura da violência, ela aparece de forma menores dentro do coração, com palavras que ferem, com rancores que são guardados, com desejos de vingança, alegria secreta quando alguém que nos feriu está sofrendo, está doente, está em desemprego. Tudo isso é cultura da violência, é cultura da malignidade, do mal que está entranhado no coração. O Senhor Jesus nos diz que todo aquele que se irá contra seu irmão será réu de juízo. Deus julgará a cada um segundo as suas obras. O pecado de Lameque começa no mesmo lugar que começa todos os pecados humanos. Começa no coração. Em boa parte, as pessoas, quando testemunham conflitos, não agem como pacificadoras. Antes instigam, impulsionam agressões, têm prazer na violência. É isso que acontece quando há alguma discussão na rua. As pessoas ficam ali mordendo os lábios, sedentas, loucas, para que haja algum tipo de agressão física. Todavia, Jesus diz que são bem-aventurados os pacificadores. São estes que são mais do que felizes. E acredito que estamos certos ao dizer que são mais do que infelizes os violentos, assim como foi Lameque, assim como foi Caim. São mais do que infelizes os que impulsionam a violência. A bênção de Deus não está sobre aqueles que amam a violência. Os seus lares são lares tristes, dilacerados. É um ambiente de tristeza, de desânimo. A infância se torna uma lembrança triste para os pequeninos. O casamento se torna um verdadeiro inferno. Então nós vemos que o pecado corrompe a adoração, o pecado destrói relacionamentos e finalmente se transforma em uma cultura de violência que é celebrada. Mas essa não é a última palavra da história, porque enquanto uma linhagem se orgulha da violência, Deus preserva outra linhagem que começa a invocar o nome do Senhor. E isso prepara o caminho para a esperança que vemos justamente no versículo 26. Depois de tudo que vimos ao longo do capítulo, a narrativa bíblica nos conduz a um momento profundamente significativo. Até aqui acompanhamos a progressão sombria do pecado na história humana. O pecado que corrompeu a adoração, o pecado que destruiu relacionamentos, o pecado que passou a moldar a cultura em uma cultura de violência. A humanidade parecia caminhar rapidamente para um abismo moral terrível. Mas o texto nos diz, no versículo 26 do capítulo 4, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Uma frase aparentemente simples, é uma das mais importantes de todo o capítulo. É uma das frases mais importantes de toda a história da humanidade. Invocar o nome do Senhor, clamar pela ajuda de Deus, colocar-se na posição de humildade aos pés do Senhor.
depois de uma sequência marcada pela expansão do mal, surge uma nova realidade de um povo que clama a Deus, de um povo que invoca o nome do Senhor. Enquanto a cidade de Caim, a linhagem de Caim, desenvolve cidades, instrumentos, técnicas e formas de organização social, há também uma linhagem que celebra diante de Deus, que se humilha diante de Deus, uma linhagem diferente, marcada não pela arrogância, mas pela dependência de Deus, marcada não pela violência, mas pela busca da face de Deus, invocando o nome do Senhor. Enquanto uns exaltam sua própria força, sua vanglória da violência, outros invocam o nome do Senhor. E isso é de um significado profundo. Não trata-se apenas de pronunciar palavras religiosas ou repetir formas litúrgicas. Invocar o nome do Senhor significa reconhecer a própria necessidade de Deus, significa reconhecer Deus como aquele que traz a solução, como aquele que cura, como aquele que restaura, como aquele que conserta aquilo que é inconsertável para o homem. Invocar o nome do Senhor é admitir a própria incapacidade humana e clamar pelo socorro divino. É um ato de humildade espiritual. O homem que invoca o nome do Senhor está confessando algo fundamental. Ele não é suficiente em si mesmo. Ele está dizendo: eu não sou suficiente em mim mesmo, eu não sou capaz, eu não consigo. Os meus semelhantes, os meus pares também não conseguem resolver este problema. É colocar em Deus toda a esperança. Quando o homem está apoiado em si mesmo, o resultado é inveja, é ódio, é homicídio, é vingança, é orgulho, é violência institucionalizada. O pecado mostrou a sua capacidade de se espalhar rapidamente, afetando todas as dimensões da vida humana. Diante dessa realidade surge uma pergunta inevitável: existe alguma esperança para a humanidade? A resposta, ela surge justamente aqui, nessa pequena frase. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso revela algo profundo na condição humana. O homem caído em pecado não é capaz de resolver por si mesmo o problema do pecado. O mal não pode ser vencido apenas por educação, por progresso, por cultura, desenvolvimento científico ou organização social. Todas essas coisas podem trazer benefícios importantes, mas nenhuma delas é capaz de curar o coração humano. Nenhuma delas é capaz de trazer luz às trevas do coração humano, à corrupção humana, ao engano do coração humano. A história tem demonstrado isso repetidamente. Civilizações avançadas em conhecimento, em tecnologia, em estrutura política, em economia, mas o problema da humanidade permanece. O coração humano continua sendo capaz de produzir egoísmo, injustiça, crueldade, violência. Por isso a Bíblia insiste que a verdadeira esperança da humanidade não está dentro do próprio homem, não está no homem olhar para dentro de si mesmo, mas para além dele, para cima dele. A solução está em Deus, está em invocar o nome do Senhor, está em reconhecer essa verdade, é reconhecer que precisamos de ajuda, é reconhecer que o mal que existe no mundo também habita dentro de nós. É reconhecer que precisamos de graça, de perdão, de transformação. Essa linhagem que está surgindo aqui no final do capítulo 4 revela um povo que aprende a viver diante de Deus, que reconhece a necessidade de Deus. É o povo do Senhor. Não é um povo perfeito, mas um povo que sabe onde buscar socorro, onde encontrar a luz.
Um povo que entende que a vida humana precisa ser vivida diante da face de Deus. É a linhagem daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. É a linhagem daqueles que reconhecem a dependência do Criador. É a linhagem daqueles que séculos depois Jesus chamariam eles de bem-aventurados, de pacificadores, de filhos de Deus, aqueles que herdarão a terra, aqueles que têm fome e sede de justiça. Enquanto o mundo celebra a força, a vingança, a violência, Deus forma um povo caracterizado por humildade, por arrependimento e busca sincera por Ele. Isso nos mostra que mesmo em meio à expansão do pecado, Deus não abandona a história humana. Ele continua preservando um povo, Ele continua chamando pessoas, Ele continua abrindo o caminho de esperança. E essa esperança começa com algo aparentemente simples, mas profundamente transformador. Clamar, invocar, pedir a ajuda de Deus, invocar o nome do Senhor, significa voltar-se para Ele com fé, significa entregar-se ao Senhor, significa colocar no nosso caminho a total disposição de Deus, entregar a nossa vida a Ele, confessarmos como Senhor da nossa vida, significa abrir mão da nossa arrogância, da dureza do nosso coração, significa abraçar a Cristo, ganhar a Cristo, aquele que o nome pelo qual importa que sejamos salvos está centrado nele mesmo. Ele é a luz do mundo, Ele é aquele que resplandece nas trevas. Nós carecemos de invocar o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra do Senhor nos diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação pertence ao Senhor. Nós não nos redimirmos a nós mesmos, nós não consertamos por nós mesmos esse grande mal que há em nós, o mal do pecado. O verdadeiro socorro vem de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso significa que, diante da realidade do pecado, que vimos nesse capítulo, os desdobramentos do pecado, que se alastra, que queima como um fogo terrível, a resposta não é desespero. Não é desespero, mas arrependimento. É fé. Não é cinismo, mas é fé. Não é orgulho, mas é clamor. É clamor diante de Deus. A condição da humanidade caída em pecado é uma condição terrível. O pecado é destrutivo, é cruel, é profundamente enraizado no coração humano. Mas mesmo diante dessa realidade sombria, a Bíblia nos mostra que ainda existe um caminho. E esse caminho é o próprio Deus, é o próprio Cristo encarnado, a quem invocamos, a quem clamamos. Este nome que é o nome mais lindo, o nome mais santo, o nome mais puro, o nome mais perfeito, o nome de Jesus. Quando o homem clama a Deus, Deus ouve, Deus responde. Quando o pecador se volta para Deus, a graça começa a agir em seu ambiente, a luz resplandece nas trevas. É exatamente essa esperança que sustenta toda a história da redenção, a esperança em Deus, que é uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança, uma esperança que não morre, uma esperança que não falha, uma esperança que não fracassa, porque a esperança é o próprio Cristo ressurreto. É o Cristo que está vivo, que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e nós invocamos, e nós clamamos, e Ele responde, e Ele atende, Ele nos socorre, Ele se faz presente. Ele se faz presente quando o pecado se espalha, quando ele se desdobra, quando ele avança. Somente Deus pode socorrer, salvar, redimir, consertar. Como está a sua casa, como está o seu lar?
Clame ao Senhor. Como tem estado a sua vida, como você tem estado enquanto pessoa. Clame ao Senhor, por mais terríveis, por mais obscuros que sejam os seus pecados. Deus, Ele entra em nossa vida, Ele transforma, Ele purifica, Ele nos dá uma nova maneira de viver. Tudo se faz novo. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. E o Senhor ouvirá. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra encontre lugar em cada um dos corações. Em nome de Jesus. Amém.